A paz do Senhor, tudo bem? Uma ótima semana para você. Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 7. Nós vamos ver aqui que o Senhor entra em Cafarnaum e lá os líderes religiosos procuram Jesus para falar de um certo centurião. Esse centurião, ele era romano e ele era muito bem visto tanto pelos líderes judeus, né? Dessa vez os líderes judeus queriam ajudar alguém, né? E tanto como a todos ao seu redor. Um centurião, ele governava assim, dava ordens administrava 100 soldados romanos e um deles estava doente, muito doente, e ele tinha muito apreço por esse soldado. E ele mandou oficiais, homens, ir até Jesus e falou para Jesus para curar, né, esse servo dele. E aí Jesus vai até ele. Quando Jesus está indo, o centurião manda outros homens às suas ordens e fala assim: não, mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou pecador. Mas dá apenas uma ordem, dá apenas uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. E eu mando esse vai e ele vai. Eu mando aquele vem e ele vem. E eu creio que se o Senhor falar, assim vai acontecer. E aí Jesus se admira do tamanho da fé desse homem. Diz assim: nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Olha que testemunho, que passagem linda. Aqui não era um judeu, aqui era um romano. E normalmente os romanos, eles viam os judeus, menosprezavam os judeus, tinham preconceito. E esse centurião não, ele era bem visto por todos, ele tinha um bom relacionamento com todos. E Jesus, se admirando disso, na mesma hora, o servo dele foi curado. Glória a Deus, que o Senhor possa dar apenas uma ordem, para que em nossa casa haja cura, para que em nossa casa haja salvação, paz, em nome de Jesus. Em seguida, nós vamos ver que um pouco de tempo depois, Jesus entra na cidade de Naim. Quando ele está entrando na porta da cidade, assim, perto da porta da cidade, tem uma viúva passando com o seu único filho que estava no esquife. Antigamente era comum as pessoas levar, como se fosse uma maca, assim, os defuntos, né, naquela maca para fazer o cortejo, tudo, para fazer o enterro. E aí Jesus vendo ela, olha só, no versículo 13 nós vamos ver: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Irmãos, vocês estão vendo que aqui essa mulher, ela não pediu ao Senhor, mas o Senhor, vendo que ela era viúva, era o único filho dela, o Senhor se comoveu da tristeza dela e tocou no esquife e aquele morto ressuscitou. A Bíblia vai dizer que ele senta e começa a conversar. Olha o dono da vida aí, o dono da vida, onde o dono da vida chega, onde o dono da vida toca, a morte tem que fugir dele. Glória a Deus por isso. Que passagem maravilhosa, gente. Todos começaram a glorificar, todos ficaram maravilhados e diziam: realmente se levantou um grande profeta que o Senhor mandou. Glória a Deus por esse milagre de ressurreição. O nosso Senhor ressuscitava mortos, o nosso Senhor curava, o nosso Senhor libertava os oprimidos e continua fazendo ainda hoje. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Creia nisso. Em seguida, nós vamos ver que João Batista envia 2 dos seus discípulos até Jesus. E chegando lá, eles perguntam assim: olha, João mandou a gente vir aqui perguntar para você se tu és mesmo Cristo ou nós devemos esperar outro. João estava com dúvida. Olha só como nós homens, às vezes a gente tá lá no auge e às vezes a gente tá precisando que o Senhor segure a nossa mão. E ali João mandou eles e Jesus respondeu para eles: olha só, vai e avisa João que os cegos vêm, os coxos andam, os mortos se levantam, ressuscitam,
e o evangelho é anunciado a todos. E ali aqueles homens foram e levaram essas notícias a João Batista. E Jesus começa a testemunhar sobre João. Ele diz que de nascido de mulher não haveria profeta maior que João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Não foram ver um homem vestido de linho fino, não foram ver um homem de palácio, mas foram ver um homem cheio da presença de Deus. Glória a Deus por isso. Jesus testemunhou de João Batista, que coisa linda. Tá vendo? Mesmo na fraqueza dele, o Senhor, ele não julgou. O Senhor, na verdade, o exaltou. O nosso Deus é totalmente diferente do que o ser humano pensa do outro. O Senhor não nos olha com o olhar humano, Ele olha a gente pela sua graça e misericórdia. Nós vamos ver que em seguida, um dos fariseus insiste e convida Jesus para que Jesus vá jantar na casa dele. E Jesus vai nesse jantar. Chegando lá, quando ele entra, uma pecadora vem, se abaixa aos seus pés, começa a beijar os seus pés e chorar. E a Bíblia vai dizer que ela lava os pés do Senhor de tantas lágrimas que saem dos seus olhos. E ela começa a enxugar com os seus cabelos. Com muito amor, ela faz aquilo em reverência ao Senhor, uma adoração, mesmo ela sendo tão pecadora. E o fariseu, que chama Simão, nós vamos ver que ele fala bem assim, no seu coração. Ele não fala para Jesus, ele fica em silêncio, mas ele pensa em seu coração. Se este fosse mesmo profeta, saberia que esta é uma pecadora. Jesus, conhecendo o coração dele, disse assim: vou te falar uma história. Um certo homem emprestou 500 dinheiro de prata para uma pessoa e o outro 50 dinheiro de prata para outra. Os dois ficaram com dificuldade de pagar. E aquele homem perdoou ambos. Mas qual dos dois terá mais gratidão? E aí o fariseu respondeu, certamente o que mais foi perdoado. E aí Jesus fala, bem disseste, porque aquele que mais pecou, mais ele ama, mais ele demonstrou a misericórdia, mais foi alcançado, entendeu? E aí Jesus quis mostrar para ele que ela era pecadora sim, mas ela muito amou ele, porque ele não olhou para quem ela era, por ela ser uma prostituta ou ter um passado terrível. Jesus, ele fica muito feliz com a atitude dela e diz assim, olha, Simão, eu cheguei na sua casa, você não me deste água para lavar os meus pés, porém ela lavou. E ela, além de lavar os pés de Jesus, ela tinha um vaso de alabastro que era caro, e ela quebrou e perfumou os pés do Senhor. Ela ainda lavou os meus pés e perfumou os meus pés. Você não me deste o ósculo santo. O ósculo santo é um beijo. E ela até agora não para de beijar os meus pés e lavar os meus pés. Olha só o Senhor. Por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ele quis dizer assim, que muitas pessoas se dizem superiores, se acham superiores por achar estar fazendo tudo certo. Mas o Senhor quer saber da intenção do nosso coração, da nossa adoração genuína, do nosso arrependimento genuíno, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Amém.